Olá, o debate está no ar, você já sabe, no Facebook do Futuro estamos aqui toda quinta-feira ao vivo às 6 da tarde ou então na tela da TV toda terça às 9 da noite, ou ainda se preferir, você encontra todas as nossas edições no Futura Play. Bom, no programa de hoje, a gente abre espaço aqui mais uma vez para um tema que temos acompanhado de perto ao longo de todo o ano no jornalismo do Futura, que é o HIV no Brasil. Os dados recém-divulgados pelo Ministério da Saúde registram uma queda de 16% no número de novos casos e também na taxa de mortalidade por AIDS nos últimos 4 anos. Entre os motivos estariam a ampliação do acesso aos testes de HIV e a redução do tempo entre o diagnóstico e o início do tratamento. Por outro lado, o Ministério admite que é um desafio ainda promover um trabalho de conscientização para a prevenção, testagem e aderência ao tratamento. E é sobre as mudanças nas narrativas em torno do HIV que vamos falar no debate de hoje. Antes de começar nossa análise com os nossos convidados que já estão aqui no estúdio, vamos ver mais sobre a campanha Indetectável promovida pelo Ministério da Saúde. A epidemia de HIV no Brasil é uma epidemia concentrada em determinadas populações, a saber, homens que fazem sexo com homens e gays, populações trans, profissionais do sexo e populações que fazem usos de álcool e outras drogas. Mas é importante esclarecer que também consideramos como populações prioritárias outras populações, como pessoas privadas de liberdade, população negra, indígena e atualmente, principalmente os jovens, porque são eles onde os novos casos de HIV têm crescido nos últimos anos. Dizer que jovens de 15 a 24 anos também são importantes para que se saiba o quanto que o HIV cresce nessa população. A campanha dos indetectáveis ela foi pensada no sentido não só de dizer que uma pessoa, ao tomar a medicamento, ela tendo adesão ao tratamento, ela se torna indetectável e, portanto, não transmite o HIV, ou seja, o tratamento como prevenção, mas também para falar para os jovens que iniciam a sua atividade sexual e que não fazem uso do preservativo, é dizer para esses jovens que, junto com o HIV, uma série de outras questões, elas também aparecem. A AIDS não acabou, assim como não acabou o preconceito e o estigma para aquelas pessoas que são infectadas. Dizer também que aqueles jovens que se identificaram ao fazer o teste como pessoas vivendo com HIV, eles têm que ter adesão ao tratamento. E é por isso da campanha dos indetectáveis. Viver com HIV é dominar o vírus, é viver mais e viver bem. Muito bem, já agradecendo a Adélia do Ministério da Saúde por ter enviado esse depoimento para a gente no debate de hoje e também agradecendo a presença aqui no estúdio da Gabriela e do Ramon. Obrigado por estarem aqui com a gente para conversar sobre esse assunto tão importante. Quero começar já passando a primeira pergunta, então, para a Gabriela Bazan, médica infectologista. Gabriela, a gente sabe que historicamente, preservativo masculino, principalmente, é tido aí como a principal forma de prevenção das infecções sexualmente transmissíveis. A gente viu essa nova campanha do Ministério agora focando um pouco também na adesão ao tratamento. Mas a gente sabe que tem já PEP, PrEP, mas de uma forma geral, como médica infectologista, você acha que a população tem conhecimento desses novos caminhos, tanto do tratamento como formas de prevenção? Antes de mais nada, muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui, podendo estar falando sobre a minha luta, a nossa causa. E essa pergunta que você me fez é muito importante, muito interessante, porque ela abrange, primeiro, as diferentes populações que a gente quer alcançar com todas essas informações. São muitas informações adquiridas ao longo desses 30 anos de epidemia e as várias faixas etárias em que a gente vai tentando acessar,
não é, eu acho que o importante não é só a quantidade de informação que a gente transmite, que aí eu não sei te dizer se é suficiente ou não. A impressão que a gente fica é sempre de que a gente podia ir um pouquinho mais, né, na informação e no acesso, mas é como a gente acessa essa população. Né? Então, a gente tem que, eu acho, a minha impressão é que nós temos que individualizar mais as populações, as regiões, as culturas, para poder fazer com que essas informações extremamente relevantes, que estão chegando como novidades, como indetectável, como tudo que tem do HIV, que é muito esperançoso, né, para o futuro, mas de uma maneira mais objetiva para cada situação e para cada faixa etária. Gabriela, se você me permitir, queria tomar a liberdade de mostrar uma tatuagem que você tem no braço, que a gente vê muito, principalmente nessa época do ano. A gente pode mostrar aqui, Lívia, no braço da Gabriela, esse laço vermelho, que é o laço do símbolo, né, da luta contra o HIV, né, Gabriela? Essa é uma tatuagem que brotou na minha pele. Eu brinco muito que as tatuagens você vai e faz, né? Essa não, essa veio de dentro para fora, no momento em que eu entendi que o hold on da questão dos Médicos Sem Fronteiras, da luta desses são 35 anos na luta da epidemia, principalmente na infância. Eu sou pediatra de formação e sabia que isso ia ser uma constante, uma luta constante, e é muito interessante estar aqui aguerrida e bacana. Muito bom. O Ramon também está com a gente aqui no estúdio, Ramon Nunes Melo, que é poeta, jornalista, ativista dos direitos humanos. Como é que você tem percebido, Ramon? A gente viu essa campanha nova do Ministério, mas comparando também com as recentes informações novas, formas de tratamento, como é que você, enquanto ativista da área, tem percebido a disseminação dessas informações? Em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite. Eu vejo, na verdade, a atuação do Ministério da Saúde de uma maneira muito importante no Brasil. Assim. A política pública de HIV e de AIDS no Brasil é considerada uma referência mundial até então, né? Até recentemente a gente ouvir uma declaração super equivocada do futuro ministro da Saúde, e que me ofende muito como pessoa que vive com HIV. Repudio completamente esse tipo de declaração em que ele fala que a medicação disponibilizar a medicação banaliza o tratamento e que as políticas de HIV e AIDS têm que ser revistas. Quando, na verdade, a gente vai ter um pouco mais de humildade e aprender com quem está fazendo, que são os especialistas, as ONGs, a UNAIDS e o próprio Ministério da Saúde, que são relevantes durante toda essa atuação de mais de 30 anos de luta de HIV e AIDS no Brasil, né? Então, eu vejo a atuação do Ministério, a campanha como indetectável, no caso, também sou indetectável, faço uso do tratamento antirretroviral, faço uso do Sistema Único de Saúde, e que eu espero que nesse novo governo a gente tenha realmente uma valorização da política pública de saúde de HIV e AIDS no Brasil, assim. E valorização, inclusive, do Ministério, né? Dessas campanhas, dessas pessoas que dão a vida, como é o caso da médica que está aqui, sabe, dão a vida para atuar pelas pessoas, né, por essa política de HIV e AIDS. E lembrando que, embora haja tratamento e as pessoas hoje estejam indetectáveis, tenham qualidade de vida devido à adesão a essa medicação, tem pessoas que morrem de AIDS no Brasil ainda hoje, né? A gente tem cerca de 800 mil pessoas no Brasil hoje vivendo com HIV, aproximadamente 150 mil tem e não sabe, porque tem medo de pegar ainda tem o estigma resultado. De fazer o teste. Exatamente, né? Assim. Mas tem aquelas que estão morrendo de AIDS, que são negros e pobres. Então a gente tem uma certa política de genocídio do povo negro no Brasil, né? Que não só na questão do HIV e AIDS, mas uma série de outras áreas sociais, assim. Então a gente está atento também a essa política, no sentido que essa extensão dessa medicação não fique restrita a um determinado grupo, mas que chegue a essa população também. Bacana. E é legal a gente falar aqui, como abri o programa dizendo, né? A gente acompanha a questão do HIV aqui no jornalismo do canal Futura, e a gente vê ao longo dos anos as diferenças em relação às campanhas, aos públicos-alvos, essa campanha indetectável trazendo um avanço, né, em relação a mostrar as pessoas que vivem e falam que são indetectáveis, e a questão de ser indetectável e intransmissível. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, mas mostrando então essas histórias. Tem, por exemplo, o Geandro Borba, que não tem carga viral positiva para HIV, mas se relaciona com parceiros soro diferentes. Também tem a Vanessa Campos, também faz parte dessa campanha do Ministério. Ela vive com HIV há 28 anos. Então, a nosso convite, eles comentam para a gente um pouquinho sobre essa iniciativa. Vamos ver aí.
Oi, pessoal do Futuro, eu sou o Geandro, essa é a Vanessa. Oi. A gente está aqui em Brasília para o lançamento da campanha Indetectável, a campanha do Ministério da Saúde sobre HIV e AIDS, sobre prevenção. Conta um pouquinho pra gente como é que foi a experiência e o que a campanha... Então, a experiência com a campanha foi muito legal, né? Eu sou Vanessa Campos, representante estadual da Rede Nacional de Pessoas Vivendo com HIV e AIDS lá do Amazonas. Eu me amo e estou saudável. E aí fomos convidados, né, junto com essa galera bem legal, para falar da campanha Indetectável, para falar que com carga viral indetectável nós temos qualidade de vida, né, temos o nosso sistema imunológico fortalecido e isso só traz vantagens para todos nós. Então, que a gente possa levar essa mensagem de adesão ao tratamento e que também os serviços de saúde facilitem essa adesão, esse acolhimento de todas as pessoas vivendo com HIV e AIDS para que todos nós possamos comemorar, estarmos indetectáveis e com saúde. Então, a campanha tem 14 participantes, 13 pessoas que vivem com HIV e uma pessoa que convive com HIV. São pessoas com um perfil bem diversificado. A gente tem homem, tem mulheres, tem heterossexuais, homossexuais, pessoas cis, pessoas trans, pessoa negra, pessoa branca e pessoas idosas e pessoas jovens. A campanha é dividida em duas fases. Uma fase são pessoas que foram com a infecção mais recente e a segunda fase é com pessoas que se infectaram na década de 80 e 90, quando ainda nem tinha expectativa de tratamento. E hoje as pessoas estão super bem, super saudáveis, ativas. Inclusive, a gente tem uma participante de 70 anos, né? Sim, A Bia, que é a Bia maravilhosa, Pacheco. é incrível. E a campanha vem para quebrar o estigma enfim, em relação às pessoas que vivem com HIV. Muito bem, agradecendo então aos participantes, mandando esse depoimento, abrindo um pouco mais também das suas histórias para a gente. Essa campanha que está sendo lançada essa semana pelo Ministério da Saúde. Mas eu sei que muita gente ainda tem muita dúvida, né, quando a gente fala em terminologias. Quero aproveitar a presença da infectologista Gabriela aqui no estúdio. Gabriela, o que significa ser indetectável? É o objetivo do tratamento. O tempo todo, o objetivo do tratamento, hoje em dia, né, eu faço AIDS há 20 anos e o objetivo do tratamento há 20 anos atrás, quando a gente não tinha o coquetel, quando a gente não era HAART, né, da terapia antirretroviral combinada de alta potência, o objetivo era dar a melhor qualidade de vida ao paciente e ganhando com o tempo, né, com a chegada das medicações. Com a instituição da terapia combinada efetiva, altamente eficaz. Que é a medicação que a gente tem atualmente disponível pelo SUS, gratuita, que é foi o importante que nós mencionar falamos. isso também, no Brasil a gente tem esse medicamento gratuito, que não é todos os países que oferecem gratuitamente. Nós fomos líderes, pioneiros e ganhamos muitos prêmios por causa disso, porque realmente o SUS dá com muita qualidade, tanto profissional quanto a medicação. Com a chegada dessa medicação de alta potência, o objetivo do tratamento passou a ser a detecção da carga viral, vírus zero. Então, se a pessoa adere ao tratamento, segue direitinho o que o médico recomenda, toma o seu remédio ou os seus remédios, a sua carga viral vai ficar zerada no corpo. É impressionante a velocidade com que isso acontece. Numa rapidez muito grande, a gente consegue detectar, a ponto de eu, como pediatra, falo isso com muita emoção. Nós passamos muito tempo na UFRJ, há 15 anos atrás, com a doutora Suzy Andrews, que foi pioneira na redução da transmissão vertical, mantendo as gestantes com carga viral indetectável e tendo bebês negativos, filhos de mães soropositivas. Então, eu vi a doutora Suzy promover a primeira geração livre da AIDS de mães soropositivas no espaço de 9 meses. Isso é bacana a gente falar também, que traz a qualidade de vida para essas mulheres também, porque antigamente, né, o diagnóstico do HIV, não pode ter filho, a sua vida, enfim, vai ter uma série de restrições. E ela passava a gravidez só pensando nisso. Exato, hoje em dia quanto ela ia causar de prejuízo. A mãe com HIV pode ter um filho que não vai ter HIV. Agora, Ramon, você falou que você é indetectável. Você pode contar um pouquinho pra gente quando você teve o diagnóstico e como foi até esse momento de se tornar indetectável? O diagnóstico foi em 2012 e entre 2012 e 2015. Em 2012, um pouco depois, eu comecei o tratamento e a partir cerca de 4 meses depois a carga viral estava indetectável. E isso é muito importante, né, para a pessoa que vive com HIV, no sentido de que quando você pega um diagnóstico soropositivo, você acessa uma série de sombras e medos, né, relacionadas à questão do HIV/AIDS. E você está seguro que você não vai infectar outra pessoa. Isso é muito importante, porque você dá segurança para você se relacionar,
né? E você vê sem culpa, sem qualquer outro tipo de questão, para além dos estigmas que já existem, né? Então, a questão da medicação ser avançada e ter qualidade de vida, de você ter uma vida saudável e poder mostrar isso fisicamente, né? No sentido de se relacionar sem o medo de estar tendo um tipo como fala, de culpa mesmo, no sentido de ter uma possibilidade de infecção, né? Isso é importante. Então, a medicação e a adesão ao tratamento, né? Esse cuidado que o sistema de saúde tem, né? No sentido de fazer com que a pessoa continue o tratamento. Porque o que acontece é que muita gente abandona, porque por inúmeras questões que acontecem em torno da questão do HIV, mas você dá continuidade para que se possa chegar a essa possibilidade de estar indetectável, né? Então, desculpe te interromper, mas tirando essa dúvida com a Gabriela, se a pessoa está com essa carga viral indetectável e para de tomar o tratamento, volta a subir. O vírus selvagem, ele volta a aparecer, no corpo. Sendo que se você se mantém imunossuprimido, quer dizer, com carga viral indetectável por algum tempo, você, quando faz essa viremia primária, que você faz o rebote, é um risco muito grande de vida que você tem. Então, eu queria aproveitar esse gancho e aí falar em parceria com ele, com relação a ele falou no primeiro momento da mortalidade e agora na adesão, né, ao tratamento. Então, nós temos um objetivo claro, que é carga viral indetectável, prescrever a medicação, passar essa informação para o paciente e ficar buscando esse dado rápido, que a gente rapidamente sabe que essa carga viral está indetectável, e aí comemorar, né? Mas isso me lembra um pouco a questão do perder peso, né? Que no momento você está empolgado, e aí você vai, e aí depois a manutenção desse programa, né? E aí isso é uma coisa que vem me preocupando muito, que eu acho que é um dos desafios, um desafio que eu queria discutir. Manter essa adesão ao tratamento. Como manter durante tanto tempo esses pacientes que passam por momentos de oscilação. E aí o que eu queria te perguntar é se você tem visto que a mortalidade e a perda da adesão dos nossos pacientes não está ligada ao programa, não está ligada à falta de medicamento, está ligada a questões sociais. Eu hoje perco as minhas crianças para questões sociais e para a saúde mental, que é um debate que eu venho levantando muito. E aí a saúde mental eu incluo os cuidadores. Quem cuida também dos pacientes. Quem cuida dos cuidadores, quem cuida da gente, para que a gente possa estar dando essa saúde mental por um prazo tão longo, porque hoje a gente sabe que a gente pode promover uma qualidade de vida excelente para eles, até 80 anos. Quem viver, verá. Por falar em cuidadores, eu quero trazer mais um aspecto agora para a nossa conversa. Novas abordagens, como a gente falou aqui, têm sido necessárias nas campanhas de conscientização, né? Como a epidemia tem mudado, a cara aí também de quem tem convivido com HIV e as formas de entender essas formas Brasil afora, principalmente. Então, a gente sabe que os protocolos na área da saúde também têm mudado. E a agenda para zero discriminação nos serviços de saúde, falando aí nos cuidadores também, foi lançada mundialmente em 2017 pelo UNAIDS, que é o Programa Conjunto das Nações Unidas sobre HIV e AIDS. Então, eu vou chamar agora para a nossa conversa a Georgiana Braga Oliar. Tudo bem, Georgiana? Bem-vinda ao debate. Tudo bem? Muito obrigada. Obrigada por esse convite. Obrigado você por abrir esse espaço na sua agenda. Quero já saber de você quais têm sido aí os avanços e os desafios, principalmente, na disseminação dessas práticas, né, entre os profissionais de saúde, né? A Gabriela falava aqui sobre cuidar também dos cuidadores. Como é que tem avançado essa agenda? A gente ouviu aí os dois lados, né? O lado bom dessa notícia do Ministério da Saúde, da redução da redução dos casos de AIDS e dos óbitos aqui no Brasil em 16%, é uma boa notícia, é uma notícia que vem seguido aí há vários anos de realmente as pessoas estarem testando, do Ministério da Saúde tem incentivado muito a testagem e o acesso ao tratamento, então a gente vê essa boa notícia e ainda reforço, né, toda a necessidade de manter e reforçar essa política pública que é muito importante aqui no Brasil e que é referência para nós da ONU. E, de outro lado, a gente falar de discriminação, né? Nós temos trabalhado também muito próximo ao Ministério da Saúde, às populações mais impactadas, também à sociedade civil, à academia,
trabalhar com eles para falar de zero discriminação. A gente fala muito da discriminação, mas o que é um serviço de saúde sem discriminação? Então, a gente tem feito bastante debates aí e tentar entender e ouvir dessas populações o que seria um serviço de saúde que atendesse às suas expectativas. Né? E a gente viu aí também um dado do Ministério da Saúde que saiu agora, que 75% das novas infecções são jovens. A gente tem que lembrar, nós estamos conseguindo colocar bastante gente em testagem e tratamento, mas ainda estamos falhando na prevenção. Então, precisamos sim falar para essas populações específicas, falar na linguagem dessas populações, da linguagem do jovem de hoje, porque o jovem ele tem acesso à informação, mas ele está tendo muito pouco acesso a instrumentos para entender essa informação que está aí colocada para ele hoje. E estamos lançando também agora, para celebrar esse Dia Mundial contra a AIDS, um site muito específico, porque a gente vê as pessoas se testando e não aderindo ao tratamento, né, ou não indo se tratar de forma alguma. Então, uma das atividades que a gente está fazendo agora para o dia 1º é lançar o site Deu Positivo e Agora. É um site bem específico para as populações mais vulneráveis. Então, para a população LGBT, a gente vai ter pessoas negras, brancas, do norte, do sul, trans, hétero, cis, vivendo com HIV, que não vive com HIV. Aí um grupo bastante diverso de pessoas nesse site explicando o que fazer quando se testa e como chegar ao tratamento, com perguntas bem básicas e com vídeos bastante informativos. Muito importante esse momento, né? A gente falava aqui no comecinho do programa de falar as diferentes linguagens, bem no caminho do que você está mencionando também, Georgiana. A gente pensando nos profissionais de saúde ainda, né? Focando neles, quais têm sido as principais demandas nesse sentido, frente a essa questão de trabalhar para ajudar também a acabar com esse estigma? Porque se a pessoa vai fazer o teste, já mostra o movimento dela, enfim, ter ali pelo menos uma faísca de uma preocupação. E muita gente, como já foi debatido, que também não vai buscar o exame, ou quando tem um exame positivo, acaba não aderindo ao tratamento, faz de conta que esquece para ver se alguma coisa vai mudar. Como é que a gente consegue pensar no papel dos profissionais de saúde também nesse momento da acolhida? A gente tem que pensar no serviço de saúde mesmo até como um todo. Muitas vezes nós vemos, por exemplo, uma travesti, uma transexual, sendo impedida de entrar no serviço de saúde. Ele não passa nem na porta. Então, a gente tem realmente que fazer esse treinamento, conversar muito, ter materiais de informações e uma conversa franca mesmo em relação a essas pessoas. Nós temos conversado e vindo que as pessoas que trabalham no sistema de saúde também têm uma demanda de saber como falar com essas populações e como ter esse tratamento. Então, é por isso que nós estamos fazendo essa agenda. Queremos aí, no começo do ano que vem, ter o pacote completo para poder começar a trabalhar com o Ministério da Saúde nesses treinamentos. Importantíssimo esse trabalho. E a gente sabe que, enfim, a gente pensar em diferentes formas, né? A gente falava aqui de acessar essas populações e conscientização. Não há uma fórmula única. Eu acho que trabalhar com saúde, principalmente, estou aqui como jornalista que acompanha essas questões, mas tem os especialistas aqui que podem confirmar. Por aí, Gabriela, tentar falar diferentes formas. Exatamente o que você me perguntou no início. A informação é suficiente? A quantidade de informação é suficiente? Não sei te dizer. Eu não sei se está chegando da maneira com que tem que chegar. Eu me apaixonei pela adolescência, por trabalhar com adolescente, porque eu descobri que de uma semana para outra, esse é outro paciente. Ele não volta na semana seguinte o mesmo paciente. Então, quando eu entendi que ele transita, que essa fase de adolescência, que tem dia que meu adolescente chega super adulto, super decidido, sabe o que vai fazer, e aí a gente curte aquele momento daquela consulta com ele, com uma autonomia, e na outra semana ele chega chorando, querendo colo,
e querendo discutir coisas básicas da infância, de resgates, aí a gente tem que voltar lá atrás, na infância, resgatar aquela criança para trazer. Então, essa é o que eu estou te falando. Às vezes, a minha linguagem não serve para a mesma criança em dois momentos diferentes. Entendeu? Então, isso é muito importante. A gente estava falando disso, né? Da individualização do paciente e de em que momento abordá-lo. Deixa eu só me despedir da Georgina, porque a gente está com um tempo corrido aqui. Muito obrigado pela participação, por ter aberto esse espaço na sua agenda e representando o NAIDS, trazendo essas informações e divulgando também essa nova campanha aqui no debate. Obrigado, Georgina. Eu que agradeço. Até mais. Bom, e lembrando também que desde 2014 o Brasil possui legislação que define como crime a discriminação das pessoas que vivem com HIV e AIDS. Então fica esse registro aí também, a gente já tem legislação, a gente sabe que muitas vezes só a legislação acaba não adiantando no país, mas já é pelo menos um marco importante aí na defesa dos direitos dessa população. Inclusive, crime também a pessoa abrir a sorologia de uma pessoa sem autorização, né? Isso é muito comum, porque as pessoas elas têm um certo interesse nesse correio da espécie do correio da má notícia, né? Então, assim, a pessoa num trabalho ou numa escola ou em qualquer situação familiar, abrir a sorologia de uma outra pessoa é crime também. Isso é importante. Abrir, você diz contar mesmo. Abrir é contar para uma outra condição. pessoa algo que ela não está autorizada a dizer, a não ser que a pessoa tenha vontade de querer falar sobre aquilo, né? Às vezes é sigilo e a Constituição ela permite realmente o sigilo da pessoa em relação a sorologia. E algo que você falou importante, também que a Georgiana falou, que essas políticas e essas atuações diferentes em linguagem, elas são necessárias para a efetividade dessas campanhas todas, né? De prevenção, de tratamento. Então, eu acredito muito que é no sentido desse jogo de atuação de vários corpos, né? Seja do Ministério da Saúde, das ONGs, da própria sociedade, né? Da gente não colocar a expectativa da atuação somente num setor, mas que seja algo conjunto, né? Que se dê uma efetividade nesse lugar. Muito bacana. E falando em linguagens diversas também, a gente vai mostrar agora uma linguagem de uma juventude muito específica aqui da região, dentro da cidade do Rio de Janeiro. A cultura de informação, a gente sabe que em outros ambientes é importante nessa relação dos jovens com os espaços. Então, vamos trazer agora, a nossa equipe conversou sobre esses temas com uma pesquisadora que estuda os casos de HIV e AIDS aqui no Rio desde o início da epidemia. Vamos conferir aí. Olá, pessoal do estúdio. Eu estou aqui com a doutora Estela Taquete. Ela que é professora da Universidade Estadual do Rio de Janeiro e que há mais de 20 anos vem pesquisando sobre temas como sexualidade, doenças sexualmente transmissíveis, gêneros e juventudes. Qual o panorama entre os adolescentes? Eu estou estudando os dados, casos de AIDS que foram diagnosticados no município do Rio de Janeiro, desde o início da epidemia até 2010, na faixa etária de 13 a 19 anos. A epidemia de HIV/AIDS em adolescentes, ela tem características um pouquinho diferentes das outras faixas etárias. E essa taxa de infecção é muito diferente entre meninos e meninas? A gente tem na faixa etária adolescente um aumento de casos em meninas maior do que em outras faixas etárias. Ou seja, a feminização da AIDS na adolescência ela é mais intensa do que em outras faixas etárias. A AIDS é uma doença que ela coloca uma lupa nas desigualdades sociais. Então, quem tem menos acesso à informação, quem tem menos recursos, em geral, esse contexto é de maior vulnerabilidade ao HIV. E, ao mesmo tempo, ele não recebe informações, ele não tem espaço para discutir os questionamentos que eles têm, as angústias que ele tem. A escola seria o lugar mais adequado para isso, onde tem pessoas preparadas, capacitadas para estar discutindo esses assuntos. E o que a gente está vendo hoje em dia é uma redução desse debate no ambiente escolar. E essa faixa etária, ela precisa de uma atenção especial porque ela é mais desprotegida, né? É uma faixa etária que, em geral, é saudável, as pessoas procuram menos os serviços de saúde, então tem menos oportunidade de serem orientados, de pegar insumos de prevenção. Então, o trabalho de prevenção tem que ser mais intenso e, de preferência, nos ambientes de socialização dos adolescentes, sendo o mais propício a escola.
Pois é, a gente vê essa questão, né, trazida pela especialista, a escola seria esse espaço de discussão. A gente está falando aqui um pouco do retrospecto das 3 décadas da epidemia. A Gabriela nos trouxe aqui um material de 1989 que o Unicef fez sobre saúde reprodutiva dos adolescentes. Deixa eu mostrar aqui na tela. Gabriela, como é que você vê isso? A gente tem esse material aqui também, né, de 3 décadas atrás, praticamente. Essa discussão importante que ainda precisa ser feita na escola, que não vem acontecendo muito, como a especialista diz. Qual seria a importância disso ser discutido? Onde está o adolescente todo dia? Muito interessante a gente poder ler para ver o quão atual, o quão a gente parou nesse momento, o quanto a gente avançou. Não vou dizer que a gente avançou pouco, não. Eu acho que a gente avançou bastante, mas não o suficiente. E o quão esse documento de Genebra, de 1989, ainda é muito atual, ainda é muito pertinente hoje para a nossa juventude, para o nosso lidar com esse jovem hoje. A vulnerabilidade que está aí é a mesma que eu enxergo hoje no nosso dia a dia de trabalho. E esse debate, inclusive, assim, não só seria necessário, como é necessário que seja na escola, né? Porque o que a gente vê hoje, por exemplo, essas propostas como Escola Sem Partido, são absurdas, né? Irreais, assim, delírios de pessoas que querem fazer uma mordaça na escola, nos professores. Então, a gente tem que fazer com que essa discussão continue, sim. É necessário, é importante, tem que ter debate sobre sexualidade nas escolas públicas, nas escolas particulares e também nas famílias. Eu quero realmente ver que as famílias, na mesa de jantar, no quarto, na sala, possam conversar como os amigos no bar sobre HIV e AIDS, e falar sobre tratamento, sobre prevenção. Isso é fundamental. Mas uma coisa não anula a outra, né? A escola ainda é fundamental e importante no debate. Muito bem, deixa eu mostrar de novo aqui, saúde reprodutiva de adolescentes, uma estratégia para ação, como já disse a Gabriela, material de 89, mas ainda muito relevante nos dias de hoje. Você encontra aí também na web, procurando aí pelas páginas da UNAIDS, do Unicef, esse texto. Bom, a gente precisa fazer um intervalo rápido aqui, mas já voltamos com mais debate falando sobre HIV no Brasil. Não sai daí que a gente já volta. Se você está acompanhando nossa live no Facebook, manda aí seu comentário, sua pergunta. Até mais. O debate está de volta. Seguimos aqui discutindo o tema do HIV no Brasil. Já são 30 anos do Dia Mundial da Luta contra a AIDS e muitas mudanças ocorreram no modo de discutir a prevenção ao vírus HIV. A nosso convite, o médico Jairo Bauer, um dos pioneiros em abordar esse tema na mídia para os jovens, faz uma análise desse período. Daí, pessoal, eu sou o Jairo Bauer, médico, psiquiatra, um velho colaborador do canal Futura e trabalho aí há mais de 25 anos com a questão da comunicação em saúde, principalmente a questão da sexualidade e da prevenção. Aliás, né, um dos principais motivadores do meu trabalho, né, principalmente do início do meu trabalho, foi exatamente a questão da epidemia da AIDS, né, que começou, a gente tem os primeiros casos no Brasil em meados dos anos 80 e já no começo dos anos 90, de alguma forma, eu acabando de sair da faculdade de medicina e da residência em psiquiatria, começo, né, de alguma forma a fazer a divulgação de informação de sexualidade e prevenção nos suportes tradicionais de mídia, né? Então a gente se ocupou de fazer esse trabalho em jornais, revistas, televisão, muito em rádio, né? E a gente vem fazendo esse trabalho desde então. O que a gente percebe, né? De uma década e meia para cá, né, a gente tem uma perda de espaço nos veículos tradicionais para falar de sexualidade, para falar de prevenção ao HIV/AIDS, né? Principalmente porque eu acho que a AIDS deixou de ser uma grande notícia. O segundo ponto é que, de alguma forma, a gente tem um movimento muito interessante nessa última década e meia, que é a questão da fragmentação da informação em função aí, dos meios digitais, né, os meios eletrônicos de difusão de informação, principalmente as redes sociais. As pessoas que estão mais interessadas nessa questão de prevenção têm muitas vezes essa informação numa linguagem mais adequada às suas questões culturais, às suas questões históricas, às suas questões de vulnerabilidade, e eu acho isso muito importante. E será que as dúvidas mudaram? Né? Será que as pessoas perguntam coisas muito diferentes das coisas que elas perguntavam há 25 anos atrás?
Então, o que eu percebo, pelo menos o que chega de dúvida de demanda para mim, são que as dúvidas mudaram um pouco, né? Óbvio, a gente tem novidades, né? A gente tem novas tecnologias, a gente tem PEP, a gente tem PrEP, a gente tem investimentos em novas possibilidades de preservativo, a gente tem pesquisas com vacina, novidades em relação a manipulações genéticas, enfim, a gente tem uma série de novidades, de histórias que estão acontecendo. Então, as pessoas que são mais atentas a essas novidades podem ter dúvidas mais elaboradas, dúvidas mais particulares. Mas, no geral, as dúvidas ainda são muito focadas nas formas de transmissão, nos riscos, nos sintomas iniciais, e são muito parecidas com as dúvidas de 25 ou 30 anos atrás. Muito bem, obrigado aí ao nosso amigo e colaborador Jairo Bauer por mandar esse recado para a gente aqui participando do nosso debate. Agora ele traz aí que as questões basicamente são as mesmas, mas tem uma questão que eu quero aproveitar e trazer aqui, que é um dado que tem aumentado não só na população que vive com HIV e AIDS, mas na população em geral no mundo, que é a questão da saúde mental, da depressão. A gente sabe principalmente, né, das formas como as pessoas reagem ao receber um diagnóstico. Então, primeiramente, eu queria ouvir do Ramon em relação a isso. Como é que você percebe, você que convive com HIV, mas você deve provavelmente conhecer outras pessoas também, afeta muito o dia a dia, a ansiedade, a depressão mesmo, a tristeza, o momento de melancolia, ou o que pensar sobre a vida? Como é que isso impacta a sua qualidade de vida no primeiro momento? Perdão, eu acredito que são vários momentos, assim. Tem um momento inicial, quando você pega o diagnóstico, que é bem difícil, né? Uhum. Então, possivelmente a pessoa pode entrar num quadro de depressão, né? E tem a relação da interação com a medicação, porque a medicação ela é muito evoluída, mas assim, cada pessoa é um indivíduo, né? Então, cada pessoa reage de forma diferente à medicação. Então, tem pessoas que reagem com depressão, inclusive. Então, é por isso que é importante essas políticas públicas, por exemplo, que a pessoa que é portadora do vírus HIV tenha acesso ao passe livre em metrô, em ônibus, para que ela possa não somente ir ao posto de saúde buscar a medicação, mas que ela possa também se locomover para ir a um psicólogo, um psiquiatra, para ter um amparo, porque é necessário um amparo psicológico. Porque muitas vezes eu consigo falar abertamente sobre HIV e conviver com a questão de forma pública. Mas tem pessoas que não conseguem nem contar para o seu melhor amigo, nem para a família. Né? Então, é necessário esse amparo, assim, porque as questões envolvem muito estigma, né? Tá envolto de várias sombras, que eu costumo chamar de sombras, assim. Mas é importante lembrar, dentro desse quadro que trata da depressão e tal, que o HIV não é uma questão de somente de um grupo específico, né? A gente está falando que independente de partido político, independente de religião, independente de opção sexual ou sexualidade, identidade, estamos vulneráveis ao HIV, porque se trata de um flagelo da humanidade. Então, se a gente começar a olhar dessa forma, a gente começa a tratar o HIV de maneira diferente e não mais com o estigma que gera esse quadro depressivo e esse lugar que não é bom. Gabriela, como é que você percebe isso no consultório com os pacientes, a questão de como isso afeta a saúde mental? Eu acho que isso é um ponto dos mais importantes atualmente, hoje no meu ver, né? O quanto isso interfere no objetivo do tratamento e como o intervalo entre as consultas acontece tantas coisas, né? Principalmente na adolescência, nessa faixa etária. A gente falava aqui no primeiro bloco sobre a adesão ao tratamento. Então, a pessoa estar passando por um momento de maior depressão ou menos depressão, isso afeta o tratamento? Você imagina um médico que dá um intervalo de 4, 5 meses entre uma consulta e outra. O quanto de coisa esse paciente não passa por esse momento, em quantos momentos ele não pensa em abandonar esse tratamento. Então, se você não fizer realmente um vínculo muito forte entre o seu serviço de saúde, a sua equipe multidisciplinar, porque muitas vezes o paciente não procura o médico com medo, né? Eu não vou dizer para a doutora que eu quero parar, mas ele fez um vínculo com o assistente social, ele fez um vínculo com a psicóloga, e aí essa equipe consegue perceber esse momento de fragilidade e a gente consegue resgatar e trazer ele de volta. Então, é uma epidemia que eu tenho muito medo do encontro desses dois momentos, né?
de 2020 da depressão ser um boom de epidemia de depressão, de saúde mental. Isso na população em geral? Em geral, né? Entre nós, cuidadores, entre todos, e a população que está agora entendendo que o indetectável que não transmite. A gente tem avançado muito com as questões do HIV, e aí esse encontro da saúde mental, não falaria de depressão, não. Da saúde mental me preocupa bastante. Bom, um outro ponto também que o Jairo Bauer nos trouxe, a gente até viu ali algumas imagens dele como youtuber, a gente sabe que uma série de pessoas, tem vários projetos acontecendo de pessoas contando, né, o seu relato de como foi receber o diagnóstico, ou como foi contar para a família, e compartilhando isso no YouTube, por exemplo, ou outras formas de disseminação também dessas histórias. Então, eu quero aproveitar primeiramente e mostrar aqui um livro que o Ramon tem essa compilação, que é Tente Entender o que Tento Dizer. O que é esse livro, Ramon? Conta pra gente. É uma antologia de poemas, assim, em 2015 para 2016, eu comecei a ler profundamente, assim, todos os livros que eu encontrava relacionados à questão do HIV/AIDS, desde livros de depoimento a livros literários, e entendi que havia um hiato, na verdade, na abordagem da questão do HIV/AIDS na literatura brasileira, não somente na prosa, mas também na poesia. E, diante disso, eu encontrei um artigo de um professor da UFBA chamado Alexandre Nunes de Souza, em que ele fala da literatura pós-coquetel, que seria que a entrada da medicação antirretroviral, ela dá um outro olhar para a epidemia de HIV/AIDS, que não mais aquele olhar dos anos 80, que é de pânico, medo e morte. Ou seja, de uma qualidade de vida maior, um tempo maior de vida. Exato. Ou seja, assim, ainda há esse olhar dos anos 80 e ainda há questões que abordam a questão do medo, do pânico e da morte. Só que a medicação faz com que a gente ressignifique o olhar sobre a doença, trazendo uma perspectiva de relação com o corpo, relação com o remédio, relações sorodiscordantes ou sorodiferentes, como é chamado hoje em dia, relação com a memória, né, das pessoas que venciaram a epidemia de AIDS e que lembram das pessoas que morreram de AIDS naquele momento. Então você tem poetas aí, desde Viviane Mosé, Elisa Lucinda, Silviano Santiago, Antônio Cícero, que são poetas mais velhos, Armando Freitas Filho, ou poetas mais jovens, como Angélica Freitas, o Fabrício Corsaletti, cada um dando uma abordagem, né? Então o livro é dividido em 3 partes, assim, linguagem, memória e corpo. Pessoalmente, eu acredito que a linguagem é o verdadeiro vírus, que é a forma como que a gente fala sobre determinado assunto, no caso, sobre HIV, ressignifica esse olhar sobre a questão. Muito bacana. A gente vê essa evolução mesmo de como as mídias têm falado. Como é que você percebe, Gabriela, tanto na literatura ou no cinema, ou mesmo os youtubers hoje em dia compartilhando suas histórias? Isso pode ter um efeito no tratamento também? Nossa, eu acho que é sensacional. Eu estou encantada com o que eu vi. É um prazer estar aqui hoje com ele, vendo, mostrando esse lado. Né? Eu acho que é isso que a gente precisa. Eu acho que a gente precisa parar com a teoria do medo, né? Que foi o que a gente usou até agora, que foi na qual eu vivi. Né? A minha mãe foi professora da UF 40 anos, foi pioneira em 1986 na luta contra a AIDS, uma referência na luta contra a AIDS, mas em 1986, quando ela trouxe para casa... Qual o nome dela? Doutora Ana Bazan. Professora da UF 40 anos, hoje ela tem uma sala lá na UF em homenagem a ela. Um exemplo para mim, e ela foi muito importante nas minhas escolhas. Mas naquele primeiro momento, quando era diagnóstico, se associava diagnóstico à morte. Não, e aí pararam de falar com ela, quando ela começou a cuidar dos pacientes. O consultório ela teve que fechar, porque quem ia no consultório dela de infecto é porque estava infectado. E aí uma coisa que eu queria dividir com a questão que ele estava falando do preconceito é que a maioria dos pacientes prefere ser tratado longe de casa. Eles têm o posto colado, mas eles querem tratar em outro município. Então eu tenho muito disso de crianças que vêm de longe. Isso para não ser associado ao tratamento. Para que as pessoas não vejam ele pegando remédio. Tem o paciente de Niterói que pega um remédio no Rio, tem o paciente do Rio que pega um remédio em Niterói, para que nada... Então, isso é muito frequente ainda. Tá?
tá? A preocupação deles em serem descobertos na comunidade deles, né? Mas quando a gente soube, nós adolescentes, filhos da doutora Ana, que vinha essa epidemia, nós vivemos uma sexualidade, uma adolescência com medo. Nós tínhamos medo de adquirir a doença e ainda ser filhos de infectologista. Então, o que nós passamos não foi saudável, não é o que eu quero para os meus adolescentes. E o trabalho que eu fiz com as minhas crianças de apresentação da doença, de revelação diagnóstica, que é uma coisa... Você fala quando as crianças já nasceram com Já HIV. nasceram, isso. As crianças, eu trabalho com as crianças de transmissão vertical. Né? Foi falando de uma maneira tão dia a dia, tão corriqueira, que em algum momento elas olhavam para mim e falavam assim: tia, o que eu tenho é AIDS? Aí eu perguntava: por que você está falando isso? Porque eu vi o meu remédio na televisão. Então, aquilo vinha de uma maneira que não trazia sofrimento mais para ela, porque ela já tinha entendido que eu estaria do lado dela, que a equipe toda estaria do lado dela, que nada mais ia acontecer com ela, que a orfandade já deixou de ser um problema. Então, essa teoria do medo ela tem que ser substituída por poesia, por conversa, por papos descontraídos, por informação leve. Por informação leve. Né? E de fato, acho que esses youtubers, nesse sentido, contribuem também a adolescentes hoje em dia que têm um diagnóstico positivo para o HIV, contando suas histórias que podem ajudar outros também. Então, falando sobre jovens aqui, a gente vai conferir agora um material com o olhar do Datalab, que é essa galera do Laboratório de Dados e Narrativas da Favela da Maré, aqui no Rio de Janeiro. Então, vamos conferir. Olá, eu sou o Pedro Lira, um dos colaboradores do Datalab e fui um dos responsáveis pela produção da reportagem Ainda Precisamos Falar sobre HIV. Antes de começar esse projeto, a gente convidou o Anselmo Almeida, que foi nosso residente, é um jovem de periferia aqui do Rio que vive com HIV, para falar com um pouco mais de propriedade sobre o tema. Nosso trabalho se baseou muito no boletim epidemiológico do Ministério da Saúde, o último que saiu, mas a gente construiu a narrativa a partir de personagens das periferias do Rio. A gente percebeu que a cobertura midiática tradicional falava muito sobre HIV como se fosse um problema comportamental, de sexualidade, de jovem que não usa camisinha, e a gente percebeu que isso é muito mais estrutural. Assim, só nos últimos 10 anos, o número de pessoas negras que morreu por decorrência da AIDS cresceu em 30%, enquanto de pessoas brancas diminuiu. Então, a gente abordou personagens variados, assim, por transmissão vertical, uma mãe que descobriu a sorologia ainda grávida, homens gays também, obviamente, mas a reportagem ela tenta mostrar que isso é um problema estrutural e como as políticas públicas devem estar atentas a isso, principalmente nos próximos anos. Muito bacana, então essa reportagem já apareceu ali o endereço, mas você pode conferir na íntegra acessando datalab.org. Agora, o que foi mencionado ali é de uma população, o Ramon mencionou isso brevemente, eu queria que a gente explorasse um pouquinho mais sobre essa cara também, como a gente está falando da epidemia, que muitas vezes tem se replicado muito mais fortemente em certas parcelas da população, né, Ramon? Exatamente, os militantes do movimento negro e do HIV/AIDS e tal, como a gente tem a Micaela Cirino e o Carlos Oliveira, que são pessoas jovens, né, que atuam importante assim dentro do campo, tem esse discurso e eu acho que a gente tem que repercutir esse discurso nesse sentido, porque é possível viver com HIV, é possível viver com dignidade, entendeu? É possível amar com HIV, mas tem pessoas morrendo de AIDS e quem morre de AIDS tem um recorte, tem cor, sabe? Tem cor e tem uma classe social, que é a periferia, que são os negros. Então, esse olhar tem que ser visto, né, assim, principalmente pelo Ministério da Saúde, pelo novo governo que está chegando, de dar uma atenção realmente a essa população, para que a gente não possa ter mais casos de mortes, de óbitos por AIDS no Brasil, né? Existe um discurso que é muito comum, dizendo assim, mas os jovens, eles não se protegem mais porque eles não viram a cara da morte. Isso é uma balela, isso é um discurso demagogo, assim, porque na verdade ninguém se educa pelo medo, pelo pânico. Obviamente, no início da epidemia era necessário um discurso urgente, né? Que se falava, olha, cuidado, a AIDS mata. Então botava aquele medo porque não sabia muito o que estava acontecendo. Mas hoje em dia a gente tem 30 anos, tem uma evolução, né? O Betinho tem uma frase que eu amo muito que fala assim, a AIDS, como tudo na vida, é um assunto político. Entendeu? Então eu acho que a gente tem que tratar a AIDS como um assunto político, de políticas públicas nesse sentido, né? Para que, de fato, a gente não culpabilize o jovem, mas a gente faça estratégias para fazer com que essa informação, porque nunca se viveu tanta informação como a gente nos tempos de hoje. Tem os youtubers, tem canais de televisão falando sobre HIV, tem
campanhas. Então, assim, por que não está chegando? Eu acho que a autocrítica deve vir nesse lugar para que a gente possa fazer estratégias para que chegue essas informações, principalmente na população mais vulnerável. Pois é, a gente tem tanta informação, a era da informação, mas será que essa informação está comunicando? É essa a dúvida que a gente também tem que trazer. Agora, Gabriela, eu queria ouvir de você em relação a tentar chegar nessas populações. Você, como infectologista, como é que você pensa que estratégias são necessárias para tentar chegar até essa população então, que eu queria muito está pegar sendo esse afetada? gancho do que ele estava falando, da culpabilização do jovem. A gente tem essa tendência, né? A culpabilizar o outro. Você agiu de maneira... O jovem inconsequente. O jovem inconsequente. Ou a mulher que tinha muito parceiro, ou o homem que bebeu. Ou... A gente tende a passar a bola para quem chegou. Colocar rótulos, Nossa, né? E culpar os outros. Mais fácil, né? Mas também vive... A gente escuta muito isso dentro da unidade de saúde, né? E o que a gente tem que pensar com relação ao jovem, que é uma preocupação muito grande, é uma questão anatômica, é uma questão de crescimento, é uma questão fisiológica, né? A maioridade penal não foi um sorteio, não foi uma escolha, né? Existe uma fase de desenvolvimento cerebral, com desenvolvimento neuronal, com desenvolvimento principalmente nos últimos anos, até os 21 anos, de córtex frontal e pré-frontal, que é o responsável pelo controle do impulso. Então, quando a gente fala que o jovem ele é impulsivo, que ele tem um pensamento mágico de que ele vai pular e nada vai acontecer, de que o paraquedas vai abrir e que vai dar tudo certo, de fato ele pensa isso. Ele não está desafiando você, ele não quer te desautorizar, não é isso. Então, quando eu entendi isso, quando eu comecei a lidar com muitos adolescentes e eu comecei a entender que cada adolescente tinha um acesso, porque não adianta você tentar falar, me juntar, vamos fazer grupo de apoio. Funcionou durante algum tempo, mas depois você via que era tão individual cada caso que você tinha que puxar ele para fora, porque as histórias se confundiam um pouco, né? E aí eu dou a dica para vocês, não sei se todo mundo conhece, eu como pediatra assisto muito desenho infantil, existe um filme maravilhoso chamado Como Treinar o Seu Dragão. E aí que é a história de um menino que ele vai treinar um dragão dos mais ferozes que tem e ele descobre de todos os dragões da era viking dele, como ele acessava cada dragão, como ele conseguia domar cada dragão. Então, como treinar o seu dragão? Então, eu brinco muito que os meus adolescentes, eles vêm com toda essa carga de histórica das políticas de saúde que falharam, da orfandade, eles vêm com muita orfandade. E aí, no que eu escuto, no que você escuta o paciente, ele te diz por onde que você pode acessar, né? E entre eles, eu tenho muito lucro com a juventude entre eles, não a médica com eles. Então, quando a gente faz grupos de reunião, que a gente marca para se encontrar, tem que ser uma coisa muito entre eles e geralmente uma liderança deles para que passe para o restante da equipe. Então, é interessantíssimo. É falar nessa linguagem deles para a compreensão e o interesse deles, principalmente. É descobrir o que cada um tem para te acrescentar, para que você possa juntar a sua teoria, porque o que a gente tem é a teoria e o que eles têm é a prática. E a gente precisa dessas duas coisas caminhando muito juntas, né? Muito bem. Bom, a gente sabe que parte da antologia Tente Entender o que Tento Dizer, que está mostrado aqui já comentamos sobre o livro, que está aqui ao meu lado, foi parar também no cinema, né, Ramon? É verdade. Pois é, a nossa equipe conversou com a responsável por levar parte dessas histórias para a telona em forma de documentário, então a gente vai conferir aí. Fala galera do debate, hoje a gente vai conversar com a Emília Silveira, que é diretora do documentário Tente Entender o que Tento Dizer. Emília, quais foram as razões de produzir esse documentário? Olha, existe muita coisa que se faz em cinema e que se escreve sobre HIV, né? E fazer um filme agora, em 2017 e 2018, que na verdade o filme começou em 2017, é tentar repensar quais são as questões do momento em relação ao HIV. Porque o HIV já passou por muitas fases. Primeiro as pessoas não conseguiam sobreviver, depois havia outras questões com relação a medicamento. Então, em 20, 30 anos em que a epidemia está instalada, né, a gente pensou em fazer um filme para falar sobre as questões atuais. Eu fui casada, sim, era aquela vida.
casa, trabalho, marido, filhos. E a hora que ele foi embora, eu fui contando aos poucos para minha família a questão do HIV. Eu escondi bastante, acho que uns anos ainda depois da morte do meu falecido marido, até eu entender e me fortalecer para poder bancar essa história publicamente. E quais são as dificuldades de abordar o HIV? Olha, as dificuldades, a primeira de todas é a questão do preconceito. Quer dizer, não é a dificuldade em abordar, é a dificuldade que as pessoas que têm HIV passam, né? E a primeira questão é o preconceito. Esse preconceito vem mudando de característica nos últimos tempos, mas, de qualquer maneira, a grande luta é para você ser na sociedade uma pessoa como qualquer outra. O tema de hoje é aquele que perturba a vida de todo mundo, né? De todo soro positivo. Preconceito, né? Preconceito é destacado, né? Preconceito em relação a soro positivo é o que mais a gente tem. E na sua opinião, qual a importância do cinema na criação de uma cultura de prevenção do HIV? O cinema, na verdade, é para você levantar determinadas questões para serem pensadas e não como um instrumento, uma bandeira. Entendeu? A bandeira é da sociedade como um todo. Muito bem, obrigado, Emília, também ter topado conversar com a gente, trazendo aí depoimento. Como é, Ramon, ver aí parte do que se organizou em livro transposto para as telas? Na verdade, assim, a Emília me convidou para fazer parte do filme para dar um depoimento a respeito da vivência com HIV e AIDS. E no momento que ela começou a me entrevistar, eu estava elaborando o livro, né? Estava fazendo a antologia, que chama Tente Entender o que Tento Dizer. Então ela pegou, na verdade, são 6 personagens completamente diferentes, homens, mulheres, e cada um convivendo com o vírus e vivendo com o vírus. E ela resolveu nomear o filme com o título da antologia, porque ela acompanha, ela fica basicamente 2, 3 dias filmando a vida da pessoa e entrevistando. Então, aí naquele momento, por conta da antologia, ela acabou nomeando o filme. Assim. Eu fiquei muito feliz, muito orgulhoso, e eu acho que cada vez mais essa linguagem, né, seja na televisão, no teatro, no cinema, na poesia, na escola, que a gente puder falar sobre HIV e AIDS, então isso é fundamental, né? Assim. Bom, o documentário, para quem ficou curioso, Tente Entender o que Tento Dizer, já está circulando em alguns festivais. A estreia aí para Barcelona está programada para 2019, então fique ligado aí nos anúncios de lançamentos das programações. Agora, a gente falava aqui sobre artes, né? Sobre literatura, sobre o cinema. Fiquei lembrando aqui, acho que um dos principais filmes na década de 90 a tratar do assunto foi Filadélfia, que acabou levando o Oscar, né, de melhor ator para o Tom Hanks, que falava desse advogado que contraiu HIV e foi demitido por isso, que era uma questão ainda importante, sei lá, foi 20 anos atrás, talvez, 94. Acho que ainda acontece. Eu ia perguntar isso para vocês. Isso ainda acontece? Tem esses relatos ainda de preconceito dentro do trabalho, ou as pessoas que tentam esconder essa condição por medo de perder o emprego, Ramon? Infelizmente, essa é uma realidade. Assim, desde que eu abri a questão da sorologia publicamente, eu fiz uma carta chamada O Sentido da Urgência e Necessidade de se Conversar sobre HIV. Eu recebo muitos e-mails de pessoas que não conseguem conversar isso com um amigo ou um familiar e tal, e que eu tenho recebido, por exemplo, uma pessoa que trabalha num banco e recebe preconceito do gerente, dos funcionários, e aquilo é exposto, a sorologia da pessoa é exposta dentro do banco, sem que ela saiba, e quando ela vê, ela está no meio de uma situação constrangedora e aquilo gera um quadro de depressão e tudo mais. Então isso infelizmente ainda acontece. Isso acontece e a gente tem que alertar para que isso não aconteça, porque as pessoas, embora haja muita informação sobre o HIV e AIDS constantemente, as pessoas são muito desinformadas, né? Porque na verdade elas só se tocam para a questão quando a questão as toca de uma maneira, ou seja, diretamente ou indiretamente, né? Ou vai com a vida dela ou com alguém muito próximo, né? Então aí a pessoa passa a abrir a escuta para a questão do HIV e AIDS. Queria saber da Gabriela em relação à orientação. Existe uma orientação ou é caso a caso, imagino eu, mas também as pessoas não precisam contar, na verdade, né? Como bem disse o Ramon aqui, você contar sobre a sorologia de alguém é proibido por lei, inclusive, mas
enfim, as pessoas precisam abrir essa condição? Como é que você, como médica, dá esse acompanhamento, esse aconselhamento? A gente está muito preocupado, eu acho que esse é um levantamento importantíssimo da gente estar falando, porque esse preconceito hoje está com uma roupagem diferente, né? Esse preconceito está vindo maquiado. E aí me parece um pouco mais perverso, né? Porque a pessoa, naquele primeiro momento, ela acolhe, ela abraça, e aí em algum momento ela deixa escapar alguma coisa e aí gera um sofrimento. E no momento da revelação, do diagnóstico, que a pessoa descobre que está infectada, ela fica muito vulnerável, ela fica querendo encontrar um acolhimento, ela quer contar, ela quer conversar, ela precisa disso. E aí a gente, da área de saúde, a gente tenta suprir isso, né? Olha, que seja comigo primeiro, tá? Deixa eu ser o seu baúzinho de coisas importantes, para num segundo momento em que a gente acalmar como um processo inflamatório, né? A gente poder de fato enxergar com calma quem são as pessoas que vão poder trazer benefícios para essa revelação. Porque a minha experiência, ainda mais com criança, é muito dolorosa. É assim, a mãe falar, não, doutora, eu vou contar para a diretora da escola, que é muito minha amiga, e a criança não poder mais fazer educação física. Tá? Porque a diretora proibiu. Então, assim, a realidade... mas era muito amiga da mãe, tudo bem. Mas a desinformação, o desconhecimento, né? Porque, na verdade, eu acho que o preconceito nada mais é do que não conhecer a forma de transmissão, ou não sei o que ela pensou que poderia acontecer numa aula de educação física com uma criança que pudesse transmitir a doença para outras. Ignorância, né? Não é? E essa mãe voltou triste, dizendo bem que a senhora falou para não contar. Então, assim, a orientação que a gente dá é que nesse primeiro momento em que a coisa está muito quente, inflamada, doída, né, e que o paciente tem um tempo para digerir isso, a gente pede para ele de contar para o menor número de pessoas possíveis que ele realmente acha que vão poder dar esse sustento. E aí é uma cobrança nossa dos profissionais de saúde para que as estruturas de saúde tenham esse suporte para aguentar esse acolhimento durante esses meses em que ele vai precisar começar a terapia antirretroviral, porque nós temos hoje um prazo mais curto, o Ministério da Saúde encurtou o nosso prazo para que eles... Quer dizer, a digestão do diagnóstico tem que ser mais rápida, as nossas investigações de infecções oportunistas, de todas as outras coisas também tem que ser numa velocidade maior. Para eles é mais difícil, porque é muita correria, a gente tem que fazer muitos exames e até que fique tudo bem, né? Mas com relação a dividir, eu ainda tenho muito... Acho que nós que estamos há mais de 20 anos nessa luta, a gente passou por muita mágoa e acho que a gente fica machucado. E aí, no que a gente fica machucado, as cicatrizes estão expostas, a gente fica muito com medo deles sofrerem, sabe? A gente fica essa experiência, acho que essa dica é importante. Espera a inflamação baixar, dá um tempo, segura a onda para depois olhar quando a poeira baixar, para quem de fato deve contar, se precisar contar. Agora, eu queria que você explicasse também para a gente, Gabriela, uma questão que tem sido discutida, né, quando a gente vai pesquisar sobre o assunto, que é o 90-90-90. O que isso significa? Bom, são os objetivos. O objetivo do tratamento era tornar a carga viral indetectável, né? Agora, o objetivo mundial, isso é uma campanha mundial, é que 90% das pessoas com o vírus estejam sabendo que estão com o vírus. Isso é uma questão importante. Muito baixa, não passa 54%. Tá? Então, metade das pessoas que têm HIV não sabem. E aí, isso dissemina a doença, né? Porque se não a pessoa não sabe, não trata e não se preocupa. Exatamente. Então, a gente quer 90% dos pacientes diagnosticados, nós queremos 90% dos pacientes em tratamento, o que também não é uma realidade ainda, tá? Os dados são melhores, mas nós não temos 90% dos nossos pacientes tratados e 90% dos nossos pacientes indetectáveis. Então, essa é uma meta linda, né? Eu não acho que é uma utopia, acho que é uma realidade, acho que a gente pode conseguir isso com esse tipo de tratamento, de abertura, de poesia, de falar, de acessar, de estar à disposição da população para alcançar esse objetivo, que não é um objetivo do profissional de saúde, é o objetivo do mundo inteiro para que a gente possa conviver pacificamente com essa e outras epidemias que... Muito bem. Bom,
Bacana ter vocês aqui comigo hoje. Infelizmente, o nosso tempo voa. A gente fala aqui de diversas formas de comunicação. A gente sabe que na internet uma das mais eficientes são os memes. Esse programa sempre tem um bloco para memes, não importa a pauta que seja. Então, tem um memes também que a nossa produção chegou aí. Esse aí, o senhor Willy Wonka, inclusive, esse foi compartilhado pelo Ministério da Saúde. A pessoa não gosta de camisinha, então conta aí como é que se protege das infecções sexualmente transmissíveis. Ainda tem mais um, esse clássico do menininho aí, quando dizem que sem camisinha é mais gostoso, mimimi, a cara que ele vai fazer aí nessa hora. Bom, dado o recado também para a gente deixar aqui a nossa discussão um pouco mais leve, deixa eu mostrar só os outros 2 livros do Ramon rapidamente aqui. Há um mar no fundo de cada sonho, tá aqui na tela para vocês. E ainda essa aqui, que é uma compilação de memórias de Ney Matogrosso, bombado esse livro aqui, que a gente já sabe que tá aí, galera realmente querendo saber tudo, Ney, ídolo brasileiro. Bom, obrigado aos 2 pela presença, a gente tem que encerrar infelizmente, mas foi um prazer. Valeu. Obrigado, Gabriela. Obrigada. Obrigado, Ramon. Obrigado a você também pela companhia e fique ligado, tem debate toda semana na web, na TV, no Futura Play, estamos sempre aqui. Beijo e abraço, até a próxima.